Ele deu, assim, tipo uma aula, Jobson, mas foi mais como se fosse a apresentação da disciplina, sabe? Ok. Então, pessoal, vamos falar hoje de limites laterais, como falei. A gente falou nas aulas anteriores sobre definir o conceito de limite, fez alguns exemplos, calculou alguns limites usando definição, enunciou teoremas de limite da soma, do produto, esse tipo de coisa. Então, só que a gente não deu nenhum exemplo de não existência de limite, né? A gente vai falar hoje de limites laterais e usando esse conceito de limites laterais fica mais simples você decidir quando um limite existe ou não, tá? São conceitos que se relacionam e a gente vai ver como é que isso acontece. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar definindo o limite lateral. Lembra que a ideia do limite era que quando você queria provar que o limite de uma certa função, quando a variável tendia para um certo número, era L, se à medida que a variável x, né, que a gente chamou, quando ela se aproximava de x0, esse limite CL significava dizer que à medida que você conseguia tornar o valor da função tão próximo de L quanto você queria, desde que você tomasse valores de x suficientemente próximos do x0. A única hipótese que a gente fazia, a única coisa que a gente pedia era que quando era dado epsilon, ou seja, você dizia o quanto você queria que a f estivesse perto do valor L, e a partir desse valor epsilon, você encontrava um valor delta, de modo que quando o x estava no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, o f de x estava no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então foi isso que a gente fez. Então a gente só pedia que o x estivesse no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. Agora a gente importa em que posição ele estivesse ali. A gente só queria que o x se aproximasse do x0, não importava como. Nos limites laterais, a gente vai fazer uma hipótese que ele se aproxime de uma certa maneira, que a gente vai chamar de se aproximar pela direita ou pela esquerda. Vamos já entender o que é isso. Então a situação é a seguinte. Você está aqui novamente com a função f, definida num certo intervalo AB, tomando valores reais. Então, a gente vai pegar um ponto x0 aqui no intervalo, que eu posso tomar fechado agora, tá? Porque é exatamente a situação que eu queria evitar, eu vou falar agora. Tá? Então a gente disse que o limite de f quando x tende a x0 pela direita, e a gente vai denotar dessa forma aqui, limite de f de x, a simbologia é muito parecida, tá? Quando x tende... A diferença é que aqui no x0, como eu estou pedindo pela direita, aqui eu coloco x0 e coloco um mais aqui do lado. Esse aqui é o símbolo que a gente vai usar. Dizer que o limite de f de x, né? Quando o x tende a x0 pela direita, é igual a L. Deixa eu... Falta eu escrever que é igual a L, tá? É igual a L. E dizer isso aqui, em vez de dizer isso aqui tudo, a gente vai escrever só isso aqui. Então a gente diz que esse limite é L se, dado um epsilon positivo,
existe um delta positivo, e novamente esse delta só pode depender do epsilon, tal que vale a seguinte implicação. 0 menor x menos x0 menor que delta, implica que o módulo de f de x menos L menor que epsilon, ok? O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui, dizer que a única diferença disso aqui para a definição de limite que a gente deu é a ausência do módulo. Tá? Na definição de limite, aparece um módulo aqui. E aqui não tem esse módulo. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte. Isso aqui é equivalente a dizer que o x pertence ao intervalo aberto x0, x0 mais delta. Ou seja, se eu estou aqui com x0, então eu tenho aqui o x0 mais delta. Como o delta é positivo, x0 mais delta é maior que x. Então você tem aqui esse intervalo aberto e o x está aqui dentro. Dizer isso aqui significa dizer isso. Na definição de limite, como tinha um módulo aqui, vamos relembrar aqui, dizer que o módulo de x menos x0 é menor que delta, isso aqui é equivalente a dizer que o x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. Ou seja, na definição de limite aparecia aqui você tem aqui o x0, apareceria aqui um x0 menos delta. Só que no caso de limite à direita, eu estou pegando só do x0 para frente, ó, só isso aqui. Ou seja, pessoal, dizer que o x tende a x0 pela direita quer dizer que o x tende a x0 por valores maiores que x0. Se ele está tendendo a x por valores, ele está tendendo aqui, ó. Da x0 por valores maiores que x0. Ok? E você dá uma definição completamente análoga. Aqui, quando for à esquerda, eu vou colocar em vermelho. Não é coincidência. Aqui a simbologia, em vez de usar o mais, a gente usa um menos, tá? A gente escreve isso aqui. O limite para a esquerda, limite de f de x, quando x tem a x0 pela esquerda é igual a L, a gente vai escrever isso aqui, ó, limite de f de x, quando x tende a x0, você bota um menos aqui, igual a L. Esse aqui é o símbolo que a gente vai usar para dizer que x tende a x0 pela esquerda. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora eu estou aqui com x0, eu vou pegar aqui o x0 menos delta. Então, o x vai tender a x0 por valores menores que x0. A definição formal é a seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Na definição... deixa eu apagar isso aqui. Eu vou escrever de novo essa interpretação aqui, tá? Então, quer dizer o seguinte, que 0 é menor que x. x0 menos x menor que delta. Implica. Ó, aqui é x menos x0, aqui é x0 menos x.
x0 menos x ser menor que delta, pessoal, é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui. Geometricamente, a primeira, o que está aqui em preto, vou fazer aqui do lado, tá? Então, o que é que significa isso aqui? Significa que eu tenho aqui o x0, eu tenho aqui o x0 mais delta, e o x está aqui dentro, ó, desse intervalo aberto aqui, x0, x0 mais delta. Ou seja, tender a x0 por valores maiores que x0. Isso significa dizer que o x tende a x0 pela direita. Se um número está à direita do outro, quer dizer que o que está mais à direita é maior do que está à esquerda. Ok? E dizer que o x tende a x0 por valores menores que x tende a x0 pela esquerda, significa dizer que eu estou aqui com x0, estou aqui com x0 menos delta, e o x está aqui em algum lugar. Está tendendo para o x0 aqui, por valores menores. Ok? Então você tem essas duas definições. Uma proposição importante, eu não vou demonstrar, vocês podem tentar fazer isso como exercício, é a seguinte. Você tem a seguinte proposição. É que o limite, quando o x tende a x0 de uma certa função f, ele existe e é igual a L, se somente se existe e são iguais os limites quando o x tende a x0 pela direita, de f de x, isso é igual a L, isso é igual ao limite quando o x tende a x0 pela esquerda, de f de x. Ou seja, o limite de uma função, quando o x tende a x0 é igual a L, se somente se os limites laterais à direita e à esquerda existem e são iguais. Okay? Isso é uma proposição, isso é demonstração, é só usar a definição. A demonstração, pessoal, é basicamente isso aqui. Porque se vale isso, se o módulo de x menos x0 é menor que delta, isso aqui é equivalente a dizer que x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. Ora, pessoal, mas se o x pertence a esse intervalo, isso aqui implica duas coisas. Isso implica que o x pertence ao intervalo x0 mais delta,